Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabela dinâmica do Microsoft Excel. Nessa é a nossa aula de número 10, estaremos apresentando duas dúvidas que surgiram da aula anterior referente ao uso de campos de página, múltiplos campos de página. Vamos lá. Na aula de número 9 nós apresentamos os recursos para trabalhar com múltiplos campos de página, onde criamos um relatório através de tabela dinâmica, coletando informações de diferentes áreas na mesma pasta de trabalho e fizemos o agrupamento dessas áreas por estado e por região. Duas informações que não estavam presentes na estrutura de dados é uma forma com que o Excel permite que você complemente essa informação. Mas surgiram duas dúvidas a respeito dessa questão. A primeira delas, a ordem dos itens que apresenta na tabela dinâmica, na estrutura de linha, onde ele apresenta os produtos, não é a mesma ordem que consta na planilha, ou nas áreas onde nós coletamos os dados. Na área que os dados foram coletados, os produtos estão em ordem de importância, e na tabela dinâmica ele coloca isso em ordem alfabética. O usuário perguntou que ele gostaria de visualizar todas as informações iguais. Onde é que tem que mexer? Nas planilhas ou na tabela dinâmica? Bom, eu particularmente acho que o correto seria nós mantermos essa estrutura igual também na tabela dinâmica, uma vez que as planilhas elas já foram lançadas com esse tipo de característica. E a outra dúvida disponibilizada é se nós podemos incluir segmentação de dados. Segmentação de dados é um recurso presente na tabela dinâmica do Excel, que nós ainda não abordamos no treinamento, mas vamos antecipar uma pequena apresentação nesse caso para que a gente possa entender como isso funciona. E vamos ao exemplo. Aqui nós temos a nossa pasta de trabalho, regionais V2. Se eu pedir botão aqui direito do mouse sobre a estrutura que eu tenho aqui das setas, indicando quais são as guias de planilha que eu tenho disponibilizada, ele me mostra a caixa de diálogo apresentando direitos autorais, é a primeira, São Paulo. Aqui no caso ele me mostra a primeira planilha com os dados e como comentado. Os produtos estão aqui em ordem de importância, como acontece em qualquer situação. E se eu pedir aqui novamente o botão direito do mouse e for até o consolidado, nós temos o resultado aqui apresentando consultoria, palestras, soluções, treinamentos, etc. Por quê? A classificação aqui está em ordem ascendente. Como resolver o problema? Muito bem. O objetivo de resolver isso é para facilitar a comparação. Por exemplo, se eu for aqui até o estado para saber se está fazendo o agrupamento correto, pedindo Santa Catarina, que só tem uma filial no caso que é Floripa, eu tenho lá consultoria 14, palestras 11 e soluções 10. Se eu for até Florianópolis, eu vou verificar 14 para consultoria, 11 para palestras e 10 para soluções. Ok. As informações estão fora de ordem nessa condição. Como é que eu faço para que a classificação também reflita aqui? Bom, tenho dois caminhos. Posso fazer isso manualmente, o que dá muito trabalho, ou então nós vamos fazer de um jeito mais prático, acredito eu. Que inclusive é um recurso presente no Excel tão antigo quanto a tabela dinâmica, que é a utilização das listas personalizadas. Vamos utilizar um desses intervalos aqui. Aproveitando que Florianópolis está aqui, nessa estrutura, selecionamos o intervalo e nós vamos pedir para criar opções. Vamos aqui em opções lá para avançado. Lá no avançado nós vamos lá no final, onde eu tenho editar listas personalizadas. Eu vou pedir para importar, porque eu já tenho um intervalo selecionado. Está aqui disponibilizado, a lista já está presente. Se vocês observarem, a minha lista com certeza está diferente da estrutura de vocês, porque eu tenho uma série de outras listas já disponibilizadas ali. Churrasco, cores, produtos do Office 365, enfim, eu tenho uma série de outras questões. Acrescentamos uma nova aqui, referente a isso. Treinamento, palestras, está lá. Importar, cliquei no OK, cliquei no botão OK. Agora, a partir desse instante, nessa estação de trabalho, com este meu perfil, João Benito, qualquer pasta de trabalho nova ou anterior que eu abrir, e se eu escrever aqui treinamentos, Enter, e arrastar isso aqui para baixo, ele não copia, ele cria a lista. E a lista está aqui disponibilizada para que a gente possa usar. O que nós vamos fazer agora?
Solicitar classificação. Muito bem. Classificação eu posso pedir aqui pela guia dados ou solicitar o botão direito do mouse e pedir para classificar. Ordem ascendente ou descendente. No nosso caso aqui nós vamos para mais opções de classificação. Aqui na caixa de diálogo nós vamos pedir para fazer a classificação em ordem crescente, por linha, mas não é na ordem alfabética. Nós vamos pedir aqui mais opções, pedindo que ele não use a classificação automática, e sim uma ordem de classificação que nós definimos, que será o quê? Aquela lista personalizada que nós construímos, que estará aqui no final. Treinamento, palestras, etc. Um clique no botão OK, crescente, um clique no botão OK, e agora a lista bate. O que eu tenho na ordem aqui, treinamento, palestra, workshop, soluções e consultoria, é a mesma que eu tenho em todos os demais, treinamentos e assim por diante. Com isso, facilita o meu modelo de comparação e a visualização dessas informações. Se eu quiser voltar a visualizar todas as informações novamente, tudo, um clique no botão OK, ele me mostra todos eles ali. Muito bem, a segunda dúvida, a utilização da segmentação de dados nessa estrutura de pasta de trabalho. Se eu posso utilizar para esses agrupamentos de página aqui. Nós vamos até a análise de tabela dinâmica e vamos pedir para inserir a segmentação de dados. Na inserção da segmentação de dados, ele me mostra os campos que estão visualizados lá. E o que me interessa são os dois que eu customizei aqui, estado e região. Estado e região. Um clique no botão OK e eu tenho os dois ali disponibilizados agora para que eu possa estar fazendo depois os ajustes necessários. Mantendo a segmentação de dados selecionada, eu ganho uma guia adicional aqui e agora eu vou fazer a indicação pedindo que eu indique quantas colunas eu quero colocar ali. Deixo ela disponibilizada ali, já tenho ela pronta por estado, tenho ela pronta agora por região. Na mesma condição, vou pedir aqui duas, ou no caso aqui eu pedi 3 colunas para deixar um espaço caso surja alguma outra região aqui nessa estrutura. E agora é só eu dispenso a utilização desse recurso e posso estar filtrando as informações por aqui. Posso limpar de volta aqui, quero ver só os dados referentes à região sudeste. Observe que ao fazer isto, ele indica quais são os estados que pertencem ou que estão atrelados à região sudeste automaticamente. Posso limpar. Quero visualizar dados, por exemplo, de Minas Gerais e São Paulo. Mantenho a tecla Ctrl apertada e ele já faz a indicação. Quero visualizar as informações da região referente a Minas Gerais e a Santa Catarina. Um clique ali em cada um deles, ele me apresenta as informações. Aí eu posso usar a combinação de dados que eu desejar. E essa é uma das grandes vantagens da utilização da segmentação de dados. Teremos depois, mais à frente, uma aula específica, talvez até mais de uma, dependendo dos assuntos a serem abordados, onde nós estaremos falando sobre a parte de segmentação de dados com maiores detalhes. Retornando ao nosso slide de apresentação, vimos nessa nossa videoaula o uso da tabela dinâmica com vários intervalos de consolidação. No nosso caso, a possibilidade da utilização de até 4 campos de página. Tiramos duas dúvidas de alunos que foram apresentadas ali na estrutura e detalhes e complementos e outras videoaulas que estaremos apresentando ao longo deste pacote de treinamento focado naquilo que eu entendo que é o melhor recurso que o Excel nos oferece, que é a tabela dinâmica. Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima videoaula.